Bom dia, amigos e amigas do Portal Vermelho. Nós estamos aqui mais uma vez entrevistando algumas personalidades do Brasil nesse momento de quarentena, de isolamento, de crise, de pandemia. E hoje nós temos a imensa satisfação de receber o governador do Maranhão, Flávio Dino, que tem tido aí uma atuação destacada nesse processo. Nós queríamos ouvir aqui um pouco o que o governador tem a dizer. Bom dia, governador. Como vai o senhor? Bom dia, prazer falar com você, Inácio, e quero cumprimentar todos os internautas que nos acompanham agora por intermédio do Portal Vermelho, nesta quadra histórica marcada por tantas dificuldades. Precisamos manter a proximidade, o diálogo, a união, e claro que essa entrevista é uma forma de prestar contas quanto às ações do governo do Maranhão e também fazer este diálogo com milhares de brasileiros e brasileiras que nos acompanharão. Governador, ontem, os números do Brasil de contaminação mostraram que a situação continua muito grave. O Brasil já chega a quase 50 mil casos e mais de 3 mil mortes. O Brasil, inclusive, já se aproxima da China em termos de mortes. E o que se tem visto muito hoje é uma certa dificuldade com relação ao atendimento da população, nas unidades hospitalares. Quais foram as medidas que o governo do Estado, claro, as unidades hospitalares e a prevenção também, quais foram as principais medidas que o senhor adotou no Estado do Maranhão em relação a esse aspecto? Da prevenção e do cuidado, obviamente. Nós temos que olhar exatamente essa dupla dimensão do combate ao coronavírus. Em primeiro lugar, a dimensão da prevenção. Adotamos todas as medidas preconizadas pelas autoridades sanitárias no que se refere marcadamente ao distanciamento social, também agora, mais recentemente, a indicação de uso de máscaras, normas para o funcionamento das atividades sociais e econômicas, proibição em alguns casos, no caso das atividades não essenciais, e quero afirmar a todos que nos acompanham que essas medidas foram vitais até aqui para evitar um colapso ainda maior no sistema de saúde no Brasil, porque há uma inversão no discurso. Em razão do êxito das medidas preventivas, há quem diga, não era necessário, está aí a prova. Em primeiro lugar, se não tivesse ocorrido essa coragem, essa firmeza dos governadores, de um modo geral, nós estaríamos vivendo uma situação ainda pior. Em segundo lugar, a situação é muito grave. A situação que nós temos hoje no Brasil não pode ser minimizada. Eu não consigo entender pessoas que possam, eventualmente, naturalizar a morte de 400 pessoas por dia. É como se 3 aviões tivessem caído no Brasil em um dia só. Se nós olharmos o conjunto de óbitos que já houve, é um número gigantesco. São tragédias acontecendo, dizimando milhares de famílias ao mesmo tempo. A segunda dimensão do combate ao coronavírus é exatamente a dimensão assistencial. E aí o esforço, nesse momento, é de provimento de equipamentos, insumos, leitos, porque realmente nós temos uma super demanda sobre o sistema hospitalar. Não obstante, tem ocorrido a vigência de medidas preventivas. Então, nós temos hoje esse desafio, lamentavelmente, os governadores muito solitariamente e cooperando entre si, visando ao abastecimento dos seus sistemas hospitalares, mas estamos buscando diálogo junto ao Ministério da Saúde, diálogo com outras nações do mundo, especialmente a China, que é grande hoje produtora de insumos hospitalares, para que com isso nós possamos todos os dias ampliar a nossa capacidade. Tem sido a minha luta diária. Comecei esta semana com 80 leitos de UTI na capital, vou terminar com 120 leitos de UTI na capital, portanto, um incremento de 50%, em cima do incremento que já havia ocorrido, esses 80 leitos de UTI em São Luís, exclusivos para coronavírus, já eram leitos adicionais. Nós colocamos mais 40 e devemos chegar muito em breve
a 200 leitos de UTI adicionais, exclusivos para coronavírus, somente na capital do Maranhão, além dos leitos de UTI que nós temos em outras regiões. Então, nesse cenário já dramático do Brasil, tem um aspecto que eu gostaria de ouvir a opinião do senhor. Primeiro, sobre essa questão da subnotificação, né? A professora da USP, a pesquisadora Natália Pasternak, fala que no Brasil pode-se ter uma situação, em razão da subnotificação, que seria em torno de 10 vezes mais do que nós temos na realidade, né? E hoje a imprensa também registra uma outra questão, que é o fato de que ainda há muitos resultados a serem publicados ou divulgados, né? E o destaque, inclusive, para o Nordeste. E no Nordeste, né, o Maranhão tem 4.115 resultados a serem notificados, o que significaria uma situação ainda mais dramática se uma vez confirmados, né, esses casos. Como é que é essa situação desse problema, inclusive, da testagem? Né? Porque esse é um outro problema também, né? Inclusive o novo ministro Nelson Tati, vem falando exatamente disso, a necessidade de fazer mais testagem. Como é que é essa situação do Maranhão? Nós temos que ampliar a testagem, esse é um desafio permanente, exatamente para combater a subnotificação. Acredito que essa estimativa de 10 vezes é uma estimativa, infelizmente, realista. Nós trabalhamos o tempo inteiro com ela, porque sabemos que há muitos casos assintomáticos, pessoas que sequer procuram os serviços de saúde, e um crescimento em progressão geométrica. Há poucos dias, há 15, 20 dias atrás, nós tínhamos no Maranhão menos de uma centena de casos. Hoje nós chegamos no nosso estado a 2.000 casos confirmados, vamos passar de 2.000. Então é um crescimento realmente exponencial, porque como há um combate político contra as medidas preventivas, elas vão perdendo a sua eficácia pela sua própria extensão e por conta desse combate político liderado pelo Bolsonaro. Então, as medidas preventivas perdem a eficácia, com isso, vão perdendo progressivamente, ainda há uma alta eficácia, mas sempre sob questionamento, em razão dessa postura de divergência que o presidente da República pratica, no que se refere a este tema, e com isso nós temos a proliferação acelerada em todo o país. No caso dos testes, nós ampliamos muito. Não tem o levantamento de hoje, mas há 3 ou 4 dias atrás, o Maranhão era o 8º estado no país que mais havia efetuado testes. Porque há uma situação paradoxal. Quem faz muito teste, tem muito teste acumulado. E há, infelizmente, estados que têm feito pouquíssimos testes. Nós estamos chegando perto de 6.000 testes, que nos coloca, no contexto nacional, como uma das mais altas médias em relação à população do estado, ainda que seja baixa, porque no Brasil todo é baixa. Então, nós temos, sim, exames a entregar, porque estamos fazendo muitos exames, e preferimos esse caminho. Preferimos o caminho de fazer muitos testes, mesmo que tenhamos mais dificuldade de processar, porque isso permite reduzir a subnotificação e uma compreensão mais adequada do que está efetivamente se passando nos lares dos brasileiros. E, efetivamente, os testes não têm como ser rápidos, né? Eles demoram, efetivamente. Não há testes rápidos. O teste rápido, inclusive, é inseguro, não é isso? Nós temos várias modalidades de testes hoje disponíveis no mercado, na rede privada, também testes que são comprados de outros países, mas o teste mais efetivo é o chamado PCR, que é esse exatamente que demora alguns dias, porque tem a coleta, tá, o processamento na máquina. Nós temos 2 equipamentos hoje fazendo esses testes. Durante algum tempo também recorremos aos serviços do Instituto Evandro Chagas em Belém, mas hoje os exames são processados eminentemente em São Luís, no nosso laboratório central. Então, é um esforço gigantesco, nossas equipes estão trabalhando 24 horas de domingo a domingo, no que se refere à realização destes testes. E esse esforço, creio que vale a pena. É melhor ter uma dimensão mais realista do que está ocorrendo, do que esconder debaixo do tapete.
e essa decisão, a meu ver, no nosso caso, eu tenho convicção que é o melhor caminho. Nós compreendermos exatamente o que está ocorrendo, exatamente para prepararmos todos os dias a rede estadual de saúde para o enfrentamento dessa gravíssima situação. Ok. Governador, o senhor falou há pouco aí dessa questão das medidas, do combate às medidas preventivas, e citou, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, né? No entanto, institucionalmente, o governo do Estado precisa ter relações, precisa ter um trato efetivo com o governo federal. Qual efetivamente tem sido, né, as medidas, o que de fato os estados, os governadores, os gestores municipais, inclusive, mas você fala como governador, evidentemente, o que se pode esperar? Houve até agora alguma medida efetiva, por exemplo, né, em relação a oferecer equipamento, em relação a oferecer recursos? Hoje, inclusive, ainda tramita no Congresso Nacional a medida provisória de apoio aos estados e municípios que o governo tem combatido, né? Qual é a expectativa real dos governadores em relação ao apoio do governo federal? É da essência do regime federativo que haja colaboração entre os entes federados. Nós estamos vendo isto na Alemanha, mesmo nos Estados Unidos. Então, nós temos a repartição constitucional de competências que faz com que, no caso brasileiro, a política econômica seja marcadamente concentrada na esfera federal, porque é ela que dispõe dos instrumentos, desde o poder de se emitir títulos da dívida pública, emitir moeda, tem os bancos federais, os fundos federais, e por isso mesmo a responsabilidade econômica recai primordialmente sobre as autoridades federais. É uma definição constitucional. Por isso mesmo, estados e municípios estão pedindo direitos, não são favores. Direitos a que o Congresso Nacional examine como, no contexto de crise fiscal, crise das finanças públicas, derivada da recessão mundial e da recessão brasileira, que infelizmente o Brasil já vinha atravessando desde antes do coronavírus, nós possamos obter os meios para prover os serviços públicos essenciais. Faço questão de dizer, não é ajuda aos estados ou aos municípios, é ajuda para os cidadãos brasileiras que moram em estados e municípios. Como nós sabemos, ninguém mora na União. A União, o governo federal, é uma ficção jurídica, é uma abstração. O que tem base material são os municípios, as cidades, onde as pessoas moram, trabalham e vivem. E quem provê os serviços essenciais são exatamente estados e municípios. Aqui me refiro desde a limpeza pública, imaginemos os municípios em colapso, toneladas de lixo espalhadas pelas cidades. Esse é um contexto que pode acontecer. Infelizmente, não está descartado. Imaginemos uma crise na segurança pública, nos sistemas penitenciários. Então, é isso que está em debate no Congresso Nacional. Como garantir que os poderes federais, que constitucionalmente estão ali concentrados, possam e devam ser utilizados em favor da continuidade dos serviços públicos essenciais assegurados por estados e municípios. Então, esse é o debate principal. Temos mantido, como você menciona, a busca do diálogo institucional de modo amplo com o Poder Judiciário. Eu mesmo já ingressei com várias ações judiciais em favor dos meus concidadãos, das minhas concidadãs do Maranhão. Temos também o diálogo com o Congresso Nacional, Câmara e Senado, e o diálogo com o Ministério da Saúde. Os governadores do Nordeste foram os primeiros a se reunir com o novo ministro da Saúde, buscando exatamente essa colaboração recíproca, essencial para que o Brasil possa enfrentar e vencer o coronavírus. Então, eu queria exatamente... Tem um ditado que diz o seguinte: se não pode ajudar, não atrapalha, né? No caso do Maranhão, houve recentemente esse episódio dos respiradores, né? O governo do estado importou da China 107 respiradores, se não me engano, 200 mil máscaras, né? E que o governo do Maranhão conseguiu, uma iniciativa, né, ousada que conseguiu, mas a Receita Federal anuncia e diz que vai investigar que teria havido uma irregularidade por parte do governo do estado. Governador, como é isso? O governo está atrapalhando mais uma vez o governo Bolsonaro? Nós tivemos uma frustração de uma compra que nós fizemos no mercado brasileiro,
em face de uma requisição do governo federal. Nós compramos respiradores que são indispensáveis e houve essa requisição que impediu a entrega. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal e obtivemos uma decisão favorável à entrega desses respiradores. Em razão desta dificuldade, portanto, antes da liminar do Supremo, eu busquei caminhos alternativos, entre os quais uma compra com a parceria de empresas privadas que atuam no Maranhão, feita na China. Nós tivemos a retenção de uma carga de respiradores adquirida pelo Consórcio Nordeste, que não chegou ao Brasil, ficou retida em Miami. Então, quando nós juntamos a dificuldade no Brasil, porque havia requisição federal e não havia ainda decisão do Supremo, houve a retenção de uma carga do Consórcio Nordeste, inclusive para o Maranhão, nos Estados Unidos. Ora, então nós buscamos uma saída que garantisse que esses obstáculos não vencessem a nossa necessidade de adquirir esses equipamentos. Então, nós conseguimos, com a ajuda de empresas privadas, o transporte legal, legítimo, absolutamente legítimo, pago por essas empresas privadas, por intermédio de um país da África, no caso a Etiópia, que uma rota comercial normal, chegou ao aeroporto de São Paulo, houve a declaração da mercadoria, chegou ao aeroporto de São Luís, não havia nenhuma autoridade alfandegária para fazer os carimbos nas guias, enfim. Nós tínhamos a necessidade de instalação imediata, fizemos uma declaração quanto à carga, entregamos a Infraero e começamos a instalar os respiradores. Fomos surpreendidos por essa inusitada nota da Receita Federal, coisa que a Receita Federal não faz com ninguém. E nós vimos claramente uma inspiração terrivelmente da pequena política, tentando desmoralizar o governo do Estado. Isso é realmente algo inédito, vergonhoso, algo que nos deixa indignados, porque sequer imposto a pagar existe, uma vez que há uma alíquota zero para importação desse insumo de saúde. Então, na verdade, era apenas esse belicismo, né? Esse belicismo que o Bolsonaro pratica o tempo inteiro, e é mais fácil o governo do Maranhão processar a Receita Federal do que a Receita Federal processar o governo do Maranhão no que se refere a este episódio, uma vez que nós não praticamos nenhuma ilegalidade, eles praticaram. Então, sim, nós entramos já com uma contestação administrativa junto à Receita Federal, e eu espero que haja bom senso da parte deles e esse episódio seja encerrado, porque o mais importante é saber que os respiradores existem, são legais, foram comprados, pagos, transportados e estão, nesse momento, salvando a vida de centenas de maranhenses. O que requer os parabéns, né, ao governador do Maranhão em relação a isso. Mas antes de entrar um pouco aqui no tema da política, não tem como a gente fugir disso, queria registrar aqui, quando a gente está em redes sociais, a gente tem um monte de gente aqui que cumprimenta o senhor, a Jovina, o Jaime Leal, a Gislene, o John Isleno, a Selma Silva, que parabeniza o governador por enfrentar a pandemia e o governo. O tal de Jamil Murad, que eu acho que você deve conhecer, que registra a sua atuação. O Negão do Sindicato destaca o papel dos governadores, a Oliveira Ana, a Samira Simas. Aqui tem uma questão, a Glória Pinto, o Iago Campos, que eu acho que é o Iago, o Iago, se eu não me engano, é o presidente da UNE, né? Que é um grande jovem. Fala sobre... o senhor já comentou aqui sobre isolamento social, a importância do isolamento social. A Samira Simas faz uma questão seguinte, pede que fique atento ao aumento de preços nos supermercados. Eu vi que o governo do Estado tem atuado bastante com a defesa do consumidor, o PROCON, inclusive em relação aos bancos, né? É uma coisa interessante também, né? Haroldo Bernardes e tal. Bom, registrei, então, essas contribuições e queria ouvir do senhor uma questão que o governo Bolsonaro ele tem, além de tensionado em relação a essa questão da forma de conduzir esse problema da crise do coronavírus, né? Quer dizer, tem atropelado, tem gerado tensões, né? Inclusive internas. Ele passou 2, 3 meses disputando espaço com o próprio ministro da Saúde e acabou demitindo, gerou uma tensão interna no governo. E de ontem para hoje surgiu, né, um novo fato, digamos assim, de instabilidade do governo, que é essa questão
da possível demissão, possível saída ou demissão do ministro Sérgio Moro, né? Como é que o senhor vê a conduta política do governo numa situação dessa? Briga com o Congresso, briga com o Supremo, vai a uma manifestação em favor de atos em favor do AI-5, pela intervenção militar e tal, no dia seguinte nega. Como é que o senhor vê essa conduta errática do presidente da República em relação à luta, à questão política, especificamente? De fato, há uma visão, como mencionei há pouco, inédita, muito singular no Concerto das Nações, no que se refere ao Bolsonaro. Ele é o último dos negacionistas e aquele que mais sabota o combate ao coronavírus. Ele, objetivamente, com todas as suas ações e omissões, é aliado do coronavírus. É de fato, um cavaleiro do apocalipse, como está nas Sagradas Escrituras. Então, nós temos mostrado como essas atitudes do Bolsonaro não são engraçadas, pelo contrário, elas são trágicas, uma vez que sinalizam agressões à saúde da população e agressões à saúde da democracia, uma vez que, ao comparecer a atos insensatos, insanos, eu diria, de defesa de um exotismo chamado intervenção militar constitucional, coisa que não existe na nossa Constituição, muito menos no tal artigo 142, ao comparecer e assistir a cartazes, faixas, placas, defendendo o AI-5, ou seja, nós temos esse paradoxo de pessoas utilizando a liberdade de expressão contra a própria liberdade de expressão, na medida que o AI-5 significaria a revogação de todos os direitos fundamentais da população, inclusive o direito que ampara as pessoas a, eventualmente, promoverem reuniões em locais públicos. Enfim, o Bolsonaro acaba compactuando, estimulando, incentivando e liderando esse conjunto de atitudes agressivas à sobrevivência, à vida, à saúde dos brasileiros e também contra o regime democrático. E, dando continuidade a esse conjunto de atos reprováveis, ele também, neste momento, acaba promovendo algo inusitado, que é trocar o time no meio da partida. Não um jogador ou outro, ele está trocando o time inteiro, criando um tumulto no time, é como um avião em pleno voo, e ele demite o comandante, o piloto, o copiloto, e diz que ele vai dirigir o avião como se ele soubesse. Então, é realmente uma situação muito difícil. Não sei exatamente o que o Moro fará, mas seguramente, mesmo que ele fique, ele não ficará. Na medida em que, se ele ficar, ficará ainda mais fraco, ainda mais desmoralizado, sem nenhuma capacidade de liderar absolutamente nada. Não sei se ele fica nessas condições, porque realmente há muitos anos perdi o contato com o Sérgio Moro, não sei o que se passa na cabeça dele. O Moro foi seu colega juiz, né? Mas só que o Sérgio Moro que eu conhecia era outro. O Sérgio Moro que eu conhecia era um juiz que cumpria seus deveres, tinha compromisso com a Constituição e com as leis. Depois ele se transformou num agente político que acabou definindo o resultado da eleição presidencial de 2018 e usufruiu de um benefício pessoal, que foi exatamente a investidura no cargo de ministro da Justiça. Não sei exatamente o que ele fará. O certo é que o Bolsonaro já obteve o seu intento, que é, na prática, a demissão do Moro. Mesmo que o Moro fique, seguramente será um ministro sem nenhuma condição de conduzir políticas de grande importância no nosso país, a exemplo da questão da segurança pública. Se o Moro sair, o Bolsonaro perde também um dos supostos motivos que o teriam levado à presidência da República, na medida em que a saída do Mandetta significa a negação daquele discurso, na verdade, falso, segundo o qual ele faria um governo técnico. A saída do Mandetta prova que isto era apenas uma fraseologia eleitoral, e a eventual saída do Moro, ou seja, a saída formal ou a sua continuidade, mas sem nenhuma força, também significa que o suposto compromisso atinente à luta contra a corrupção era um compromisso também puramente instrumental, visava apenas conquistar votos, e não um compromisso efetivamente prático, na medida em que se diz que essa rusga recente com o Moro e com o diretor da Polícia Federal não se refere a eventuais insuficiências de desempenho, mas sim, pelo contrário, pelo desejo de controlar investigações
que poderiam alcançar os filhos do próprio presidente da República. Então, um cenário que faz com que nós cheguemos à seguinte conclusão. Neste momento que nós estamos conversando, há centenas de brasileiros perdendo a vida, centenas de famílias chorando, milhares de pessoas sofrendo, profissionais de saúde em condições dificílimas, temos estados que não conseguem comprar equipamentos, e a pauta do governo federal não é a morte de pessoas, não é o sofrimento, não são as milhares de pessoas, não é o apoio aos profissionais de saúde, não é o apoio aos estados. A pauta do presidente da República, do governo federal nesse momento, é exatamente as brigas que o Bolsonaro cria em seu próprio proveito e proveito dos seus filhos. Então, isso mostra que há algo profundamente errado nisto tudo, e após a crise do coronavírus, temos que encontrar saídas institucionais adequadas para o Brasil. Uma medida, de certo modo, diversionista, né? Porque você cria um outro episódio secundário para dar destaque em desfavor de uma situação mais grave no país. Sim, seguramente há esse propósito de fazer com que seja minimizada a crise sanitária, porque, como disse, ele é negacionista, ele acha que as pessoas estão perdendo a vida como algo inevitável, e não é. Nós podemos e devemos prevenir, lutar, prover meios, o máximo quanto possível. É claro que você não vai obter 100% de êxito, mas se exige do presidente da República que, nesse momento, esteja em Manaus. Por que ele não está lá? Por que o ministro da Saúde não está lá? Que indiferença é esta? Que desumanidade é esta? Será que eles não poderiam ou não deveriam estar lá, o governo federal, lá 2 dias, ajudar o governo do Amazonas, a prefeitura de Manaus? Me refiro a esse estado, poderia ser qualquer outro, porque todos enfrentam. No caso do Amazonas, a situação são imagens dramáticas. Né? E o presidente da República nem fala nisso. Isso é uma indecência, isso é uma indignidade, isso é um desrespeito à população do estado do Amazonas e a todos os brasileiros. O ministro Ramos. Diferença. Por que ele não vai lá? Tem que ir. Tem que ir lá. Não é ficar passeando em padaria, fazendo aglomeração, fazendo passeada com gente que quer destruir a democracia. Vai lá ser solidário com a família, com as famílias dos brasileiros que estão perdendo a vida. Vá lá visitar um hospital. Faça isso. Ele não está imunizado contra o coronavírus? Não está? Porque se ele se expõe no nível que ele se expõe, já teve o coronavírus e por isso acha que está imunizado, ou ele acha que o coronavírus não existe, sabe-se lá o que passa pela cabeça do Bolsonaro, mas o certo é que ele tem o dever de prover solidariedade à população brasileira, me refiro ao Amazonas como exemplo. Então, nós temos realmente uma situação grave e seguramente não é papel do presidente da República ignorar as mortes, as tragédias e ficar, neste momento, com essas manobras, como você menciona, diversionistas, com essa pauta de interesse pessoal em detrimento da pauta de interesse da nossa nação. É isso. Governador, inclusive o ministro Ramos, né, deu uma declaração há 2 dias, numa daquelas entrevistas coletivas, que a imprensa precisava acabar com essa história de dar notícia ruim, né? Reclamou da imprensa, né? Como se a imprensa fosse o problema. Exatamente. Como se a imprensa estivesse criando. Então, o que eu sugiro a essas pessoas é que peguem um avião e vão lá olhar. Vão lá olhar, venham olhar a situação dos hospitais. Nós estamos aqui. Eu estou aqui 24 horas por dia, de domingo a domingo. E eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Todos os dias, de manhã, tarde, de noite, de madrugada, com a minha equipe. E, ao mesmo tempo, convivemos com isto. Isto é realmente algo nunca antes visto na nossa história. Nunca na nossa história. Nós tivemos uma equipe tão fraca, tão descomprometida e um presidente tão objetivamente antipatriótico. Porque se é contra o povo, é contra a pátria. É isso. Governador, para a gente ir apontando aí o futuro e encerrando um pouco aqui, já somos muito gratos pela sua disponibilidade de tempo, que
é muito escasso, digamos assim, para dar conta de tantas coisas que o Maranhão tem precisado, e o povo do Maranhão reconheceu isso com a sua reeleição. Há um fato, digamos assim, importante no Brasil nos últimos tempos, que é uma convergência de forças, justamente em reação à atitude do presidente da República, do governo federal, a inação, a inércia, o descaso do governo federal, tem gerado, né, uma reação positiva, digamos assim, de governadores, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, de instituições. Saiu agora, há 2 semanas, a Comissão Armes, né, de Justiça e Paz, a CNBB, a OAB, a ABI, a SBPC e a Associação Brasileira de Ciência lançaram o Pacto pela Vida e pelo Brasil. Né? Há uma convergência de forças no Brasil. Né? Como é que o senhor vê esse acontecimento, digamos assim, que reage a uma situação objetiva que o Brasil vive, que é essa questão da pandemia, o descaso com a vida, né? Mas que também aponta, quando fala em defesa do Brasil, aponta para um pós. Né? Como é que o senhor vê isso? Que saída isso pode apontar para o Brasil em termos de uma construção, de uma articulação mais ampla em favor do Brasil? Como é que o senhor vê esse acontecimento, digamos, essa reação da sociedade, de uma parcela expressiva do estamento político? Está escrito na Bíblia que casa dividida cai. É um ensinamento cristão. Então, nós temos que compreender que em momentos de maior fragilidade, como este, que a nossa nação objetivamente enfrenta, cabe aos líderes políticos, sociais, dos segmentos econômicos, buscarem a máxima união possível, exatamente para que nós tenhamos condições de, com eficiência, ajudar a população. A sabedoria popular nos diz que a união faz a força. Então, todas essas iniciativas de agregar apoios, alianças amplas, frentes amplas, são essenciais para que nós possamos enfrentar e vencer tantas dificuldades, não só no terreno sanitário, primordialmente estas, neste instante, mas também as dificuldades econômicas e sociais. Nós temos um dólar, por exemplo, descontrolado desde antes do coronavírus. Isso tem efeitos econômicos, a curto, médio e longo prazo na economia brasileira, inclusive no que se refere a preços de produtos, preços de bens essenciais, a exemplo de gás de cozinha, que são objetivamente indexados ao mercado internacional. Nós não tivemos ainda o efeito sentido ainda mais nitidamente nos bolsos dos brasileiros, uma vez que não houve uma queda do preço no mercado internacional do petróleo. Mas, quando houver a retomada do preço, com o dólar a 5,50, 5,60, é difícil saber qual é o novo normal da política econômica que o Guedes pratica, nós teremos também consequências no que se refere ao custo da cesta básica para as famílias brasileiras. Nós não temos hoje uma inflação de demanda simplesmente porque não há demanda, mas quando nós tivermos a retomada das atividades econômicas e nós tivermos também um realinhamento do preço do petróleo no mercado internacional, muito provavelmente o efeito do câmbio a 5,50, 5,60 será mais nitidamente percebido. E é um indicador desses desastres múltiplos que há, traduzidos neste e no principal, que é o fato de nós não termos crescimento econômico há vários anos no Brasil. E foi prometido isto. Disseram lá atrás que bastava fazer o impeachment da presidenta Dilma, que o dólar ia cair a R$2 e a economia ia crescer 5%. Entreguem o que prometeram, ou era estelionato? Esta é a pergunta que deve ser feita por nós todos. Não disseram que o problema era a Dilma, que bastava tirar, que o dólar ia a R$2 e a economia ia crescer 5%? Disseram isso. Prometeram e não entregaram. A economia não cresce e o dólar está aí, no maior patamar da história recente do nosso país. Então, nós temos, portanto, desafios atinentes à proteção da democracia, porque se o Bolsonaro e os seus íntimos puderem, eles destroem a democracia. Temos que proteger a Constituição,
evitar retrocessos sociais, cuidar da economia, nesse momento cuidar da saúde dos brasileiros. É muita coisa. Nenhuma força política sozinha consegue dar conta disso. E por isso mesmo tenho sustentado e praticado, sustentado não só retoricamente, mas tenho praticado essa visão da frente ampla, seja no governo do meu estado, em que nós temos múltiplas forças nos apoiando, e elas são essenciais, como também no plano nacional, mediante, por exemplo, a articulação com os demais governadores, de modo pluripartidário, para que nós possamos defender a federação, defender a democracia, proteger a saúde pública, estimular o bom funcionamento do SUS tanto quanto possível. Então, esse é o movimento correto. E o fato de haver entidades da sociedade civil nesta mesma direção é muito importante. Muito bem, governador. Eu agradeço muito, mas eu quero antes fazer um registro aqui. Há centenas de comentários, de ressalvas, né? Aliás, pessoas ressaltando a sua atuação, né? Eu quero lhe cumprimentar e se parabenizar por toda a sua atuação da sua equipe. Eu conheço, inclusive, algumas pessoas que hoje atuam aí no Maranhão, pessoas queridas e tal. E como bom bairrista que sou, eu quero transmitir, né, aqui do Gilcélio Paiva, um amigo meu conterrâneo de Sobral, os cumprimentos, né, dos sobralenses e dos brasileiros, né, sua atuação. Muito obrigado, governador, e parabéns. E o Maranhão está nas mãos de um grande sujeito. Muito obrigado. Obrigado, Inácio. Obrigado à equipe do Vermelho, obrigado a todos os internautas que estão enviando comentários, sugestões. Muito obrigado a todos vocês. Tenhamos sempre fé e esperança. Muito obrigado. Um grande abraço, governador. Felicidades.